Muito bem, irmãos, nós estamos ao longo desse mês de outubro. Para aqueles que não sabem, no dia 31 nós celebramos o dia da Reforma Protestante. E se por um acaso, acho difícil, alguém da nossa audiência agora, aqui presencialmente, ou mesmo à distância, ou mesmo escutando essa mensagem no futuro, não sabe o que foi a Reforma Protestante, eu não vou resumir agora, correndo o risco de ser muito desonesto com a riqueza desse evento em tão poucas palavras, mas eu arrisco a seguinte frase: a Reforma Protestante foi um evento histórico de provisão divina para trazer a igreja de volta às doutrinas bíblicas em torno, sobretudo, da graça e também da própria autoridade bíblica acerca de si mesma. A Bíblia não era acessível, a Bíblia não estava traduzida na língua das pessoas, a Bíblia não era estudada livremente. E a Reforma Protestante, portanto, trouxe o cristianismo daquele tempo, nós estamos falando em torno do ano 1600, de volta às Escrituras. Não apenas teologicamente, com uma produção teológica rica e profunda, de divulgação, de pregação, de ensino, de publicação da fé, mas também do acesso popular das Escrituras. E providencialmente, eu falei que a palavra providência estava aqui, Deus providenciou esse retorno. Providencialmente, nessa época, a imprensa foi inventada. A imprensa de cópia em massa, a cópia mecânica de textos printados, textos escritos. E aí, queridos irmãos, a palavra decolou mundo afora, a partir de um núcleo da Europa. E hoje está aqui na nossa língua. Esse movimento, então, foi uma providência maravilhosa e graciosa de Deus em fazer o que Ele mesmo prometeu fazer, que o mundo ouviria a sua palavra. Então, quando a igreja se desvia gravemente, é de se esperar que o dono da missão tome providências. Se é que ele não está sempre providenciando, Então a Reforma Protestante foi um exemplo disso, de Deus providenciando historicamente retorno à Escritura. Por isso que a palavra reforma é tão contundente com o que aconteceu. Trazer a forma original de volta, restaurar o que estava sendo perdido ou estava oculto ou distorcido. Então, dia 31 de outubro, nós celebramos o dia da Reforma Protestante. A reforma não aconteceu num dia, mas de forma emblemática, um monge ali, estudioso das leis, chocado com a própria palavra bíblica, livro de Romanos, num determinado dia, no dia 31 de outubro, ele foi até uma certa igreja, com 95 protestos, meio que em forma de denúncias, meio que em forma de confissão de fé, e 95 postulados ali, ele afirma que a igreja deveria pensar e repensar a sua prática. Martinho Lutero. Então, por isso ficou tão consagrada essa data para isso. Mas a Reforma Protestante, ela veio antes disso, e até consideravelmente antes. Aconteceu bastante depois disso, e ganhou muito corpo e volume depois disso, força depois disso. Mas aqui está um ponto histórico cardeal para nós. Então, nós celebramos. Curiosamente, essa é uma data também usada para celebrar as bruxas. Dia das Bruxas. Talvez a escola do seu filho vá celebrar o Dia das Bruxas no dia 31. E nós vamos estar aí pensando de forma bem infantilizada sobre apenas fantasias. Nosso assunto não é isso hoje, eu só quero dar um alerta aos pais. Nós precisamos de uma cultura um pouco mais cristã dentro de casa. Cuide dos seus filhos nesse sentido. Não banalize as oportunidades que temos e que a cultura também tem, ok? A cultura tem. Cultura de Papai Noel, cultura de Coelho da Páscoa, cultura de Dia das Bruxas. 3 datas cristãs. 3 datas cristãs. E aí, como é que vai ser na sua casa? O que você vai ensinar para os seus pequenos desde agora? Ah, não tem nada a ver? Talvez não tenha. Mas que cultura você está dando? Pensa nisso.
Pensa sobre a musculatura teológica dos seus filhos. Eles só terão para viver aquilo que recebem. Saibam disso. E saibam que as potestades, os dominadores e o príncipe dessa era está trabalhando. E não descansa, eu estou falando do diabo. Quem esteve na aula hoje de manhã com o professor Bruno? Hoje a gente gastou um tempo aqui para falar sobre o inimigo. Se você não esteve nessa aula, vai ter sequência domingo que vem. Saiba disso, não seja inocente quanto à sua fé. Sobretudo com a criação dos nossos. Nós precisamos dar cultura para eles. Não banalize, não brinque com a cultura, porque a cultura não está brincando com seus filhos e tem muito interesse. Veja as propagandas aí dos fast foods da vida. Tem uma agenda cultural. Abra os olhos e seja intencional na criação dos seus filhos. Eles só experimentarão o que receberem. Que sejamos nós os principais a darmos. A principal fonte e melhor fonte. Ok? Só um alerta e um desabafo. Mas nós estamos agora ao longo do mês de outubro, portanto, tirando uma ocasião para fazer algo que normalmente não é o que fazemos no culto público. No culto público nós expomos as Escrituras. Vamos atrás de uma unidade de leitura da Bíblia, ou seja, um texto bíblico que tem começo, meio e fim, que comporta uma mensagem, claro, dentro do seu contexto maior, do livro ou mesmo do cânon bíblico. Aquela parábola, ela tem um sentido próprio, capaz de nos ensinar algo, mas ela está dentro do ensino público de Jesus nos evangelhos. Então, tem sentido isolado? Tem, mas está amarrado com um propósito bibliográfico maior, ok? Um sermão de Jesus, um milagre que ele fez, um provérbio, um salmo, ou um trecho histórico ali de crônicas. Se aquela unidade de leitura, aquele recorte bíblico é capaz de trazer um ensinamento que honre o contexto bíblico, nós então vamos expor aquilo para a igreja, de tal forma que a igreja entende o sentido bíblico daquela passagem. E então trazemos o desafio de entender isso hoje e para o nosso coração agora responder a isso nos nossos dias e na nossa realidade. É assim que uma pregação bíblica expositiva acontece. É assim que nós fazemos domingo a domingo. Mas eu tirei um tempo para a gente poder pensar nos pontos cardeais da Reforma Protestante. Os chamados 5 pontos do calvinismo. Eles não esgotam a fé reformada, nem cobrem o movimento protestante como um todo. Mas são pontos bíblicos e, como eu disse, cardeais, para nós nos orientarmos quanto à salvação bíblica. E nós então vamos gastar um tempo aqui percorrendo textos bíblicos que de fato propõem o que os 5 pontos sugerem. E assim nós vamos ser orientados nos próximos domingos. Hoje nós introduzimos domingo passado. Se você não pegou, se você não ouviu, eu quero te encorajar a ouvir as mensagens que nós temos disponíveis online, tanto pelo YouTube com vídeo ou pelos canais de podcast, Spotify e tantos outros aí que você pode acessar para ouvir. Vai fazer uma caminhada, vai lavar uma vasilha, põe para ouvir e você ficar aqui bem antenado, tá bom? Então, semana passada a gente introduziu, biblicamente, aí foi mais pregação bíblica mesmo, para a gente introduzir o tema. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da história. E semana que vem nós vamos entrar no primeiro ponto e assim até o 5º ponto. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Hoje então é apenas, mas importante, uma contextualização histórica para a gente entender um pouquinho, e eu no final vou resumir para os irmãos os 5 pontos de uma vez, para depois a gente ir saboreando eles aos poucos e preparando a nossa musculatura teológica. Que a nossa igreja seja saudável teologicamente. E de onde vem nossa teologia, irmãos? Não é de um teólogo, nem de outro, é das Escrituras Sagradas. Então nós vamos dizer que um bom teólogo ou uma boa obra é boa se ela estiver de acordo com a Escritura. É assim que a gente faz teologia, é assim que a gente pensa teologia. Então, para isso, eu quero convidar você ao livro de Romanos, para a gente se situar biblicamente e depois ir para a parte histórica, tá bom? Então, abra comigo no livro, na carta de Paulo aos Romanos, carta essa que vai nos orientar bastante nesse mês de outubro e até no comecinho de novembro, com as doutrinas da graça que nós vamos estudar nos 5 pontos do calvinismo, tá bom?
Então, a carta de Romanos ela é muito importante para isso. Embora seja uma carta quase que missionária, mas tem muita gente que acha que essa é a grande carta teológica de Paulo. Não foi esse o intuito de Paulo. O intuito de Paulo aqui era conseguir até sustento para conseguir viajar para o restante da Europa. Então ele precisava ali informar o que ele pensava. Então é uma carta falando inclusive do seu próprio pensamento para se apresentar como um teólogo. Olha, é isso que eu vou pregar por aí, tá? Então, se vocês concordarem, dá a proposta aí de eu poder viajar e continuar pregando o Evangelho. A carta de Romanos funciona mais ou menos para isso, tá? Muito bem, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu trouxe essa pincelada aqui, esse pequeno recorte, só para a gente ter um pouquinho do gostinho bíblico da grande obra de Deus para a salvação dos seus. Eu só trouxe um pequeno recorte, mas a Escritura está completamente coesa, de mãos dadas, livro a livro, para nos falar do grande amor de Deus em Cristo Jesus, para com os seus. Amor antigo, amor que preserva, que salva e tira da morte. Então, por isso, nós vamos agora atrás dessas raízes históricas do acróstico TULIP. E agora a gente chega nele para a gente poder aprofundar. Então, quero caminhar com os irmãos hoje na abertura desse tema, o TULIP, que é um acróstico para a gente entender, ou foi uma forma de sintetizarem uma resposta, e eu explico agora para os irmãos. Então nós vamos atrás das raízes históricas para isso. Bom, eu quero que você possa acompanhar aqui para a gente organizar um pouquinho o nosso pensamento. Os irmãos sabem que eu não sou muito de usar slide, mas hoje eu quero que a gente o tenha em vista para a gente poder nos guiar nas ilustrações e nos termos aí para organizar o pensamento. Tem gente que gosta de anotar. Hábito esse que eu quero sugerir cada vez mais para a igreja, com alguns projetos que estão vindo aí, aguardem próximas notícias. Quero que a igreja aprenda a ouvir melhor os sermões, tomando nota para a gente poder usar isso futuramente. Ok? Então hoje já quero começar a ensinar a igreja a olhar mais organizadamente o que eu estou falando aqui com esses slides, tá bom? Bom, vamos falar então de um pouco como isso começa. João Calvino, o famoso teólogo e pastor de Genebra, que morreu em 1564. Ele foi, junto com Martinho Lutero, talvez os grandes pilares aí da reforma
ou da influência sobre a reforma protestante. Seus comentários e suas institutas da religião cristã, sua principal obra, não única, mas a principal obra teológica dele, ainda exercem grande influência no pensamento reformado, na teologia reformada. Isso tudo vindo da Bíblia até hoje, tá? No mundo todo, sobretudo naquela época. Mas de onde que surgem então os 5 pontos do chamado calvinismo? Bom, não começa com os calvinistas, nem com João Calvino. Vamos falar de Armínio e dos remonstrantes. Esses nomes aí complicados, mas que faz sentido. Lá, já em 1600, os discípulos de Armínio, Jacob Arminius, tiveram algumas controvérsias e então proporam algumas teses para apresentar às autoridades da época. Armínio estudou em Genebra, debaixo do ministério de Teodoro Beza, que foi inclusive discípulo de Calvino e sucessor dele na obra ali, reformado inclusive, e se tornou professor ali em Leiden em 1603. Esse homem é o homem que os seus discípulos vão formular um credo com 5 artigos. Esses 5 artigos foram apresentados às políticas da Holanda em 1610, sob o nome de remonstrância, e foi assinado por 46 ministros. Esses homens, então, teólogos, formularam uma explicação em 5 pontos do que eles acreditavam quanto à salvação. E aqui começou uma controvérsia. Porque quando esta publicação, de fato, veio a público, e os teólogos, muitos teólogos da época, inclusive os discípulos da teologia de Calvino, viram aquelas declarações, entenderam um quão distante do que eles criam a respeito da Bíblia e da salvação bíblica, aquelas declarações estavam. 5 pontos do arminianismo, ou dos discípulos de Armínios, ok? De Armínio. Eles então reuniram um sínodo, que foi o sínodo de Dort. A resposta oficial calvinista veio do sínodo de Dort, realizado em 13 de novembro de 1618, inclusive foi até 9 de maio de 1619, para considerar os 5 artigos remonstrantes, ou dos discípulos de Armínio. 46 teólogos fizeram o documento da remonstrância. 5 pontos sobre a salvação humana, ok? Agora os discípulos de Calvino, chamados calvinistas, estudando a Escritura, se reuniram no sínodo de Dort. Esse sínodo foi composto de 84 membros e 18 delegados. Esses delegados aqui, esses 18, não eram homens teólogos versados, mas eram autoridades. Mas haviam 84 ministros teólogos para estudarem e darem uma resposta oficial e pública. Isso aqui era debate junto com as autoridades públicas, viu, gente? Era chamar a prefeitura e o governo para discutir teologia. E mostrar para eles por que esse documento aqui tem que ser considerado biblicamente e o outro não. É nesse nível que a coisa estava. Então o sínodo de Dort propôs uma resposta em 5 pontos. Cada artigo do sínodo de Dort responde a um ponto da doutrina arminiana quanto à salvação. E esses foram os considerados 5 pontos do calvinismo. O sínodo escreveu o que se tornou conhecido como cânones de Dort. Hoje você pode facilmente ir na internet e acessar os cânones de Dort, ou mesmo comprar fisicamente pela editora Cultura Cristã. Tem um livreto que é o sínodo na íntegra em português, para você ler cada um dos pontos que são não produto de teologia, mas uma resposta ao que eles consideraram como herege, vindo ali dos discípulos de Armínio. Eles afirmaram os 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 pontos do arminianismo, ou dos 5 pontos
remonstrantes. E assim então nasce esse documento, que foi, como eu disse, um documento de orientação teológica para aquele momento e serve até hoje. Embora os 5 pontos não sejam, eles não esgotem a teologia, longe disso. Eles tratam de algo específico quanto à obra de Deus, quanto à salvação humana e a participação humana nisso. É sobre isso. Bom, e já basta de importância aqui, né? Já é algo de extrema importância para nós, porque a nossa compreensão sobre a nossa salvação, ou sobre a possibilidade de salvação, ela vai nortear muito do que cremos a respeito de Deus, de nós mesmos, de pecado, de justificação, de missão, de esperança, de vida eterna, de vida hoje aqui com santificação e tudo mais. A nossa compreensão sobre isso, sobre a salvação, vai dar cor e pensamento para tudo isso. Então isso é de extrema importância que a igreja esteja biblicamente esclarecida nesses pontos. E aqui então, essa controvérsia ganhou uma força grande e os documentos do Sínodo de Dort então responderam a eles. Então esses 5 pontos foram uma resposta, é bom que a gente entenda isso. Você já ouviu falar dos 5 pontos do calvinismo? Então, eles não são um produto de alguém que reuniu uma turma ali e falou, vamos fazer aqui um documento teológico? Não foi isso. Eles receberam um documento e falaram, isso aqui não é bíblico. Nós precisamos responder isso aqui publicamente, para que as pessoas acessem e comparem. Então se reuniram, quase o dobro de teólogos, de ministros, 84 ministros, mais 18 delegados, e fizeram esse documento, Cânones de Dort, para responder àqueles 5 pontos remonstrantes ou do arminianismo. Ok? Estamos na mesma página? Bom, o que a gente precisa saber a partir disso? A questão mais importante. É se então esse documento de Dort é doutrina bíblica ou não? Esse é o ponto. Não importa quem falou, não importa se foi Lutero, se foi Calvino, se foi Agostinho de Hipona. Inclusive, quando o apóstolo Paulo pregava, lembra da igreja de Bereia? Os bereanos foram elogiados por Paulo, porque disseram, esses irmãos são nobres. Não era nobre de dinheiro não, eles eram nobres porque enquanto Paulo pregava, eles tinham um olho na escritura para saber se o que Paulo estava pregando estava de acordo com o Antigo Testamento. Isso é bíblico, Paulo? Deixa eu ver. E Paulo falou assim, é isso mesmo. A igreja tem que estar com o olho na escritura. A igreja tem que saber da palavra. E quando ouvir uma doutrina nova, seja quem for que estiver pregando, pode ser o pastor que você ama, pode ser aquele homem de Deus que você admira, ele precisa pregar biblicamente. E como é que você vai saber se é bíblico ou não, se você não conhece a Escritura? E esses teólogos então, eles quiseram dar para a igreja daquele tempo condição de avaliar o que eles estavam recebendo, na verdade com uma preocupação até maior, dizendo, hoje a igreja está recebendo algo que não é bíblico e nós vamos responder a isso. Então surge esse documento. A grande questão é que quando você apura os 5 pontos então do chamado calvinismo, esses 5 pontos estão no âmago da teologia bíblica quanto à salvação, por isso que eu li aqui um trecho da teologia paulina sobre isso, porque esses pontos vão respeitar estas palavras que lemos agora, apenas essas palavras, sabendo que tem muito mais Bíblia e conteúdo bíblico sobre a nossa salvação. Não são insignificantes, portanto, esses pontos que nós vamos estudar nos próximos domingos. A nossa posição sobre eles afeta profundamente, como eu disse, o nosso ponto de vista sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, a expiação ou a forma como Deus nos santifica e nos perdoa, a regeneração, a segurança de salvação, a adoração e até as nossas missões. Como, por quê e para quê e qual esperança e autoridade da missão. Por que fazer? Para que fazer? Quando e como? A nossa compreensão bíblica sobre a teologia da salvação vai nos dizer sobre isso. E esses pontos visam nos dar orientação cardeal sobre isso, biblicamente falando. Então, é assim que a gente chega num chamado acrônimo TULIP, que é uma palavra inglesa, e isso aconteceu ali no contexto da língua inglesa. Agora, não se sabe quem foi que juntou essas palavras e falou o seguinte, vamos fazer um acróstico aqui?
com essa palavra para explicar o que se pregava lá nos cânones de Dort? Não se sabe quando é que surgiu, então, esse acrônimo da palavra sobre total depravação ou depravação total, eleição incondicional, graça ilimitada, justificação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Quem foi que juntou isso? A gente não sabe, que formou essa palavra, mas elas de fato conseguem resumir para nós e colocar de forma muito didática, e isso naquela época então, com tão poucos recursos, de forma tão escassa, foi algo brilhante para o tempo. Embora outras pessoas, futuramente, elas conseguiram colocar isso de forma diferente. Elas sugeriram algumas possibilidades, que eu vou ler para os irmãos daqui a pouco, para explicar um pouco melhor as doutrinas da graça, de como a salvação acontece no ser humano. Mas o fato é que elas não exaurem. Se você for perceber, as riquezas da teologia reformada, elas não esgotam, não é essa a proposta, já disse isso para os irmãos. Mas tanto Calvino quanto a sua própria produção teológica vão muito além do Tulip, vão muito além dos 5 pontos chamados calvinistas, ou mesmo dos cânones de Dort. Tem muito mais riqueza, tem muito mais complexidade, tem muito mais amplitude e profundidade. Mas, mesmo assim, é importante que nesse ponto nós estejamos bem atentos. Por quê? Porque os 5 pontos são um resumo teológico que focalizam no ato central de Deus, salvar pecadores. Agora deixa eu mostrar para os irmãos algumas outras possibilidades de alternativas aí, que alguns teólogos e bons teólogos proporam. Por exemplo, Timothy Gregory, ele propôs roses, ainda dentro da língua inglesa, que trazendo para o português seriam 5 pontos, falando da depravação radical, em vez de total, da graça avassaladora, em vez de irresistível, eleição soberana, vida eterna e redenção singular. Eu não vou explicar essas propostas alternativas, só quero mostrar para os irmãos que existiram na história, tá? Foram tentativas de trazer isso de forma, ainda pensando na didática, para que a igreja fosse de volta às Escrituras e visse organizadamente a doutrina bíblica quanto à nossa salvação, que ela passa por esses pontos. Mas teve mais. Por exemplo, Roger Nicol, ele falou sobre gospel. Ele reuniu na palavra gospel as seguintes expressões teológicas em torno da graça. Primeiro, a salvação envolve graça, mas também envolve graça obrigatória, graça soberana, graça provedora, graça eficaz, eficiente, que não pode ser detida. Lembra do irresistível? Tem a ver com essa eficácia. Graça duradoura. Lembra da perseverança dos santos? Tem a ver com essa perenidade, essa eternidade do resultado. Então foi forma dele tentar colocar aqui de um modo que ele entendeu que fosse mais claro ou menos controverso. Enfim, uma alternativa possível. Mas ainda tem James Boyce. James Boyce tem um livro muito legal nesse assunto e ele não se preocupou em colocar num acróstico. A preocupação dele foi de reafirmar essas doutrinas de uma forma que fizesse sentido e profundidade bíblico para as pessoas do seu tempo. Aqui nós estamos falando de alguém mais recente, tá? O Boyce falou o seguinte: nós estamos falando de uma depravação radical, de uma eleição incondicional para a salvação, de uma redenção particular, pessoal. Embora ela aconteça coletivamente, ela é aplicada individualmente. Estamos falando de uma graça eficaz, mais uma vez aquela ideia, funciona, ela cumpre o seu propósito, ela é eficiente. E estamos falando de uma graça perseverante. Ou seja, esse favor de Deus, graça, esse favor que nós não merecemos, esse favor que vem como um dom, um presente sobre nós, gratuitamente, ele é duradouro, ele não perde com o tempo, ele não vence, ele não é substituído, ele não é derrotado. Essa é a proposta de Boyce. Greg Foster, ele ainda falou agora de outra possibilidade. Aí aqui não tem nada a ver de acróstico mesmo, tá? Nós precisamos entender sobre a salvação bíblica. Primeiro, o estado do homem antes da salvação, qual era? Totalmente corrompido. Segundo, a obra do Pai na salvação.
Ele escolheu incondicionalmente. Terceiro, a obra do Filho na salvação é uma salvação pessoal. Quarto, a obra do Espírito na salvação, transformação sobrenatural. Muda tudo. O Espírito faz isso. Novo nascimento, fé, mudança da perspectiva, do pensamento, das crenças, dos afetos. Muda tudo, transformação sobrenatural. E quinto, o estado do homem depois da salvação, depois que essa obra acontece. Perseverança na fé. Mais uma vez a ideia de perenidade, de segurança, de permanência, eternidade. A fé que recebemos, ela não vence. O resultado da obra de Cristo não perece, mas dura até o resgate final, até a eternidade. Percebam que são todas elas ecos do mesmo centro. São formas diferentes de falar da mesma coisa, mas é importante que a igreja saiba que não existe só tulip. Existem outras formas de pregar, aprender e ensinar sobre as doutrinas da graça de forma organizada e didática, porque é essa a proposta do acróstico. Não é uma cartilha, não é uma obrigatoriedade. Eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a ser discipulado, ali com 13 anos de idade mais ou menos, comecei a ser discipulado com vistas à preparação para o seminário. E eu cheguei para o pastor assim, logo depois de fazer minha pública profissão de fé, e falei assim: pastor, eu estou vendo aí os irmãos da igreja, alguns diáconos que eu era amigo e tal, falando sobre tulip, eu não sei os 5 pontos do calvinismo, eu queria aprender. Ele riu e falou o seguinte: preocupa não, isso não vai te levar para o céu, Eu entendi o ponto dele, mas hoje, eu queria ter sabido. O que custava? Me dá um livreto com 60 páginas. Não me deu não. E não tinha internet. Só um desabafo, viu, irmãos? Se me vir um adolescente pedindo, eu vou entregar. Jesus Cristo te leva para o céu. Até Ele te levar, você precisa de Bíblia, garoto. Você precisa de musculatura teológica para responder aos seus professores de colégio, para responder ao seu YouTube. Você precisa de Bíblia e teologia, garotão. Mocinha, você precisa de Bíblia para poder se proteger do mal, guardar os seus passos e o seu coração para não pecar contra o Senhor, para amá-lo melhor. Mulher, você precisa da Escritura Sagrada. Homem maduro, você precisa de teologia. Isso não é coisa dos estudiosos, isso é vida para o que crê, loucura para os que se perdem. Para nós é poder de Deus e para a salvação. Mas e os 5 pontos, pastor? Os 5 pontos são um resumo didático maravilhoso que nos fala da salvação. É para isso que eles servem. E isso é de grande importância. Tá certo, era apenas um garoto de 13 anos. Podemos começar por outros caminhos, quem sabe a Bíblia Ilustrada? Mas eu recomendo que os irmãos se aprofundem sempre que puderem e aprendam a Escritura. Muito bem, voltando, esse acróstico então, a disposição que ele é colocado dentro da Escritura é uma disposição interessante, porque é uma disposição que cobre um jeito de Deus tratar a salvação que realmente faz sentido bíblico. Olha só, começa com o homem em necessidade de salvação. A depravação total fala que o homem está estragado, que o homem está corrompido, que o homem está perdido e morto sem Deus. Então, essa é a posição do homem sem salvação. Então, ela começa por aí, o T de depravação total, ok? Começa com o homem nessa situação. Em seguida, apresenta, na ordem de coerência, os passos que Deus toma para salvar o seu povo. Por exemplo, na eternidade, Ele elege. A Bíblia nos fala sobre uma eleição antiga, antes da fundação do mundo. E a forma como Deus trabalha para ter um povo para si, através de eleição. E essa eleição é a eleição incondicional. Ela não acontece com base em nada a não ser o próprio amor de Deus. Ele decide amar e então, amando, Ele traz a eleição à tona e adota filhos da salvação futura. Porque Ele elege antes, mas os salva com adoção de filhos e regeneração na história. Cada um tem sua história para contar com Deus.
E isso é a eleição incondicional. Ele então envia Jesus para expiar os pecados, para perdoar os pecados, para santificar o seu povo, para perdoá-los, eleitos. E essa expiação é limitada. Por que ela é limitada? Porque ela não é sobre a humanidade toda. Se fosse, não tem inferno, nem condenação eterna. Porque estaria toda a humanidade expiada, perdoada. Deus então não precisaria condenar ninguém se todo mundo foi substituído por Cristo. Cristo é pagamento de preço. Quem está debaixo daquele crédito, para ele já não resta mais condenação nenhuma. Quem acusará, quem intentará contra os eleitos de Deus? Lembra o que Paulo falou? Quem vai fazer? O pagamento foi de Cristo. Sabe, quando chega a cobrança, fala o seguinte: fala com meu pai. Tem uns que ainda podem fazer isso, muitos aqui não podem mais. Para quem que eu entrego o boleto? É meu mesmo, está no meu nome. É uma cartinha especial, personalizada, individual. E eu não tenho a quem recorrer. Aqueles que estão debaixo de Cristo recorrem a Cristo quando a acusação vem. E o acusador aponta: esse eu quero, está debaixo de Cristo. Irmãos, eu conheci um irmão na fé essa semana. Se converteu de forma avassaladora, como está aqui, é uma proposta do acróstico. E ele, me contando a experiência de fé dela, falou: pastor, eu era da Umbanda. Eu trabalhei no terreiro. Agora eu não lembro se era Umbanda mesmo ou se era outra vertente. Trabalhei no terreiro por muitos anos, por décadas. E eu era irmão mais velho, porque lá tinha hierarquia de irmãos. Os mais novos não é por idade, é questão de gradação na fé. Quando então eu entrava, os irmãos mais novos se ajoelhavam, abaixavam a cabeça, meio que numa prece de bênção ali. Era assim a relação, essa era a minha posição ali dentro. E ali dentro nós tínhamos os búzios e as coisas todas, que os terreiros de macumba e de trabalhos, e é um fator religioso, tá? A gente sempre leva muito para o trabalho, mas o trabalho é uma ação dentro de uma religião complexa. E falei, eu vivi isso aí, muito, profundamente. Num dia eu cheguei e o meu mestre ali falou: você está fora. E aqui a coisa começa a ficar bem complexa, irmãos. Eu não estou dando teologia a partir desse momento. Só estou contando um fato, tá? Ele falou o seguinte: meu mestre falou, você está fora. Hoje eu estava jogando búzios sobre você. E saiu para mim uma coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo bíblico, tá? Uma coisa do Espírito Santo me mostrou. Que você agora é dele. Então, você está fora. Em outras palavras, ou é dele, ou é nosso. E digo mais, ali uma palavra de bênção mesmo, de olha, vamos ter que nos despedir, depois de tanto tempo. Saiu nos búzios que você vai ser discipulado por uma pessoa chamada fulana de tal. Pessoa essa que de fato veio a discipulá-lo e morreu ano passado de Covid. Eu não estou recomendando búzios para ninguém, nem para saber o que o Espírito Santo falou no terreiro, mas eu estou falando para a igreja que Deus busca os dele onde Ele quer, de forma poderosa, mesmo nós estando completamente mortos em nossos delitos e pecados, cegos para Deus, porque Deus tem os dele, e Ele busca irresistivelmente onde estão, ainda que estejam nas garras de qualquer outra religião, nos dentes de qualquer poder e autoridade espiritual. E Deus arrancou esse irmão de lá. Ele falou, pastor, perdi tudo. Perdi mesmo, tudo. Mas eu te falo uma coisa, eu sou de Jesus. Hoje eu sou de Jesus. É isso aí. Queridos, é isso que a Bíblia fala quando diz: quem vai acusar agora esse homem? O diabo? Acusar com o quê? Se é o sangue de Cristo que paga por ele, quem vai apontar o dedo?
Ou é Cristo que te redime, ou ai da sua eternidade. Mas aqueles que estão em Cristo estão seguros. É isso que nós somos lembrados através das doutrinas da graça. Ainda diz mais. Diz que nós temos uma atração irresistível à fé. Graça irresistível. E por último, Ele age para nos fazer perseverar até o fim. Ainda que nossa vida seja imperfeita, difícil, Deus há de ter os seus preservados. O céu não corre o risco de estar vazio, porque Deus vai cuidar dos seus até o fim. E o diabo não vai poder olhar para Cristo e dizer o seguinte: você tentou, conseguiu com muitos, mas está faltando uns que eu peguei. Jesus vai poder olhar para o diabo e falar como a Escritura fala: todos os meus estão aqui. Apocalipse usa o número de 144 mil, estamos enrolados, teve muito mais que 144 mil, muito melhor que eu e você para trás. Só que o muito melhor aí é brincadeira, tá, gente? É pela graça. 144 mil ali é múltiplo de 12 para falar da igreja toda. A noiva vai estar completa, não vai estar faltando nenhuma orelha. Não vai estar faltando nenhuma unha. Perseverança dos santos. Nós vamos estudar em que ordem isso? Daqui para frente. Na seguinte ordem. Primeiro, a gente vai inverter um pouco, tá? Nós vamos falar sobre a experiência da nossa depravação e necessidade de salvação. Vamos começar pelo T. Mas em seguida nós vamos falar sobre a graça irresistível. Nós vamos falar sobre como experimentamos a graça irresistível de Deus, nos levando à fé. Terceiro passo, da forma como nós confiamos na suficiência da morte de Cristo para nos perdoar os pecados. Em quarto passo, nós vamos descobrir que por trás da obra de Deus, em nos expiar os pecados, nos levar à fé, estava uma eleição. Isso é uma coisa que a gente descobre depois, quando a gente vai estudar a Bíblia. Não é a primeira coisa que a gente aprende. A gente primeiro entende que a gente precisa, Deus nos convence do nosso pecado. Depois Ele nos mostra que Deus foi gracioso comigo e que Ele me salvou irresistivelmente para Ele. Aí eu entendo que isso tudo estava em Cristo, então eu amo a Cristo. Por que a gente vai estudar nessa ordem? Porque a experiência nossa é essa. E aí, em quarto lugar, eu vou para a Bíblia e vejo que, poxa, Deus me amou desde sempre. Por isso que Ele me tratou agora na história. E por fim, então, a gente vai ver que tem uma esperança eterna e que Deus está me levando para ela. Deus está me levando a perseverar até o fim. Por isso que eu ainda estou aqui, apesar da minha pobreza espiritual, eu ainda estou aqui, caminhando. Essa vai ser a nossa peregrinação. Mas como eu prometi, eu quero encerrar dando um resumo para os irmãos do que é, então, o conteúdo de cada uma dessas afirmações teológicas que vão guiar o nosso coração pelos próximos domingos. Então permita-me ler para os irmãos aí as próximas palavras que descrevem resumidamente o que são, e a gente vai aprofundar a cada domingo em cada uma dessas doutrinas, ok? Depravação total. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão destacadamente forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. Nós temos alguns probleminhas aí na escrita, por conta da conversão do arquivo para a gente rodar aqui, tá? Depois eu melhoro isso para os irmãos. Nós somos completamente incapazes de nos salvarmos. Nós precisamos que algo aconteça em nós. Pode o morto saber que precisa de cirurgia? Pode o morto saber que precisa de um transplante radical no peito? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Não havia nada em nós que atraía Deus, que nos dava mérito ou beleza espiritual. Essa é a nossa condição em Adão, filhos do pecado, e por isso pecamos. Mortos, carentes de perdão. Eleição incondicional. A eleição de Deus é um ato.
ao que Ele fez no passado, da graça livre, do favor livre, dado por meio do seu Filho Jesus, antes do mundo existir. Por meio desse ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Eleição de Deus, ato de amor dele. Seu povo, como Pedro diz, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, noiva de Cristo. Essa noiva foi eleita graciosamente, ela não merecia isso. Expiação limitada. Expiação tem a ver com perdão, com a limpeza. A expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele. Não é limitada em seu valor e suficiência para salvar a todos que creem. Ela não é limitada por não ser capaz, ela é limitada pelo seu alvo. Mas a eficácia plena e salvadora da expiação de Jesus, que Jesus realizou, é limitada àqueles para os quais esse efeito salvador foi preparado. A disponibilidade da suficiência total da expiação é para todas as pessoas. Embora possa cobrir o mundo todo no poder que Jesus tem, não cobriu o mundo todo. Senão, como eu disse, não haveria mais condenação. Não haveria joio no meio do trigo, não haveria bodes no meio da ovelha, não haveria gente sendo condenada eternamente. Por quê? Aquele que está banhado no sangue de Cristo, sobre esse há perdão e perdão completo e para sempre. Essa expiação, portanto, não é global, embora envolva o mundo todo. Crer. Quem ser, corrigindo aqui, coberto pelo sangue de Cristo, então, será alvo dessa expiação. E na morte de Cristo há o propósito divino de realizar a promessa da nova aliança para a noiva eleita de Cristo. Portanto, Cristo morreu por todos, mas não por todos na mesma maneira. E envolve, então, eficazmente o perdão e a graça. Graça irresistível, e em penúltimo lugar. Isso significa que a resistência que todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus, a rebeldia, a dureza do coração, a pecaminosidade, é vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus, em favor desses rebeldes indignos, os quais Ele escolhe salvar espontaneamente pelo seu amor, pela sua vontade. Ele vence o mal na pessoa. Ele cobre e faz com que a sua graça seja mais forte do que o nosso ímpeto de pecado. E por fim, a nossa perseverança, a perseverança dos santos. Cremos que todos os que são justificados vencerão a luta da fé. Eles perseverarão na fé e não se renderão ao inimigo de suas almas, finalmente. Esta perseverança é a promessa da nova aliança obtida pelo sangue de Cristo e operada em nós pelo próprio Deus, não para diminuir, mas para estimular e dar poder para a nossa vigilância, para que digamos no final, como Paulo, combati o bom combate, mas a graça de Deus esteve comigo em todo o tempo. Irmãos, portanto, nós estamos falando de doutrinas não tão simples, mas biblicamente preciosas para orientar os discípulos de Cristo. Resumir sem explicação. Agora, convido a igreja a ficar atenta aos próximos encontros, para que nós aprofundemos em cada um desses pontos, com uma investigação bíblica sobre isso, para ver o quanto Deus nos orientou sobre isso na Escritura. E assim a igreja ser pastoreada teologicamente, para dar boa razão da sua fé e melhorar o seu louvor a Deus, pela gratidão, pela adoração, bem como o nosso ímpeto missionário pelas pessoas. Que Deus assim nos oriente e possamos responder como a pergunta de Paulo nos faz responder. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o nosso Deus, que preparou todas as coisas
por nós. Que isso estimule a nossa adoração, reforce o nosso discipulado e nos dê musculatura teológica para seguirmos como igreja triunfante, mas também militante na fé, firme e com os pés na marcha bíblica, para honrarmos o nosso Cristo e melhorarmos a nossa adoração. Que Deus te cubra e te abençoe. Vamos orar pedindo Ele bênção nessa noite. Ó Deus bendito, nós estamos diante de palavras preciosas e que orientaram o teu povo no passado e precisam mais uma vez nos orientar e nos dar condições de louvar o teu nome. Eu te peço por essa casa, por essa igreja, pelas pessoas que aqui estão, que o Senhor, ó Deus, nos guie e nos oriente, que o Senhor nos pastoreie na palavra do Senhor, que essa igreja seja vividamente preparada na palavra do Senhor, que não lhes falte alimento em casa espiritualmente falando, que seus filhos possam ser instruídos na fé desde cedo. Assim nós te pedimos, ó Deus, e também a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Amados irmãos, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e para sempre. O Deus que nos amou com amor eterno e ainda nos ama e amará para sempre, para a sua própria glória. Amém.